Evangelho de Marcos, capítulo 16. Que bom chegarmos neste último capítulo do Evangelho de Marcos. Há algum tempo, há vários meses, na verdade desde 2023, nós começamos a exposição do Evangelho de Marcos e hoje nós meditaremos no último capítulo, Marcos capítulo 16, versos 1 a 8. Vamos fazer uma oração. Quero dizer que farei a leitura deste texto à medida que vamos explicar, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, também para a educação na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Carecemos do Senhor, Pai. Fale conosco, desde as crianças até nós todos que estamos aqui, também aqueles que nos assistem, que nos ouvem, ó Deus, através das mídias sociais. Fale ao nosso coração, nós pedimos humildemente e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, com a Bíblia aberta, então. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Meditaremos, então, na palavra do Senhor. Logo após, eu quero falar com as crianças a respeito desta palavra. Irmãos, na pregação anterior, nós destacamos a coragem de José de Arimateia em pedir o corpo de Jesus para oferecer um sepultamento digno. E como ilustração, eu pedi para as crianças, com a ajuda dos pais, para plantarem uma sementinha de feijão. Sementinha essa que eu entreguei a cada uma delas. No final dessa pregação, eu vou dizer a vocês o que aconteceu com o meu pé de feijão. Aliás, eu vou mostrar agora logo, tá bom? Eu trouxe aqui, ó. É um pé eu plantei numa vasilha maior. Olha só o que aconteceu, ó. Para quem nos assiste aqui, estou mostrando o pé de feijão. Ele estava bem grande, estava bem verdinho, mas ele começou a murchar. Sabe o que aconteceu com esse pé de feijão? Vocês podem ver, meus irmãos, que ele cresceu muito, ó. É comum um pé de feijão desse tamanho? Para quem sabe aí, quem já plantou feijão, já sabe que não é comum um pé de feijão crescer desse tanto. Será porque ele cresceu tanto? E será porque ele está murchando? Pois bem, no final dessa pregação, eu quero dizer para vocês o que aconteceu. E isso tem tudo a ver com a pregação de hoje, tá? Vamos mostrar o pé de feijão do Tito. Desculpa, Tito. Ó, o dele tá grandão. Olha o tamanho desse pé de feijão. Um carocinho só. Tá mais bonito que o outro. Lembrando que eles foram plantados antes de domingo, tá? Então, quando eu trouxe para cá os carocinhos de feijão, Tito já tinha plantado dele. Ele é um bom plantador de feijão. Assim como as outras crianças aqui. Você que não fez esse experimento, pode fazer com seus filhos. É muito importante que as crianças entendam sobre o nascimento das sementes, o que tem tudo a ver com o nascimento espiritual. Então, meus irmãos, de acordo com o nosso texto, Marcos capítulo 16, fala sobre a ressurreição de Jesus. Nós vimos domingo passado que José de Arimateia enterrou o corpo de Jesus, assim como uma sementinha foi enterrada, ou uma sementinha enterrada na terra. E as crianças já sabem o que acontece quando uma sementinha é plantada na terra. Ela vai, como se assim dizer, ressuscitar, ela vai renascer, certo? Então, vamos entender então sobre esse texto de Marcos 16, do verso 1 a 8. Irmãos, a atitude de José em sepultar o corpo de Jesus
certamente causou preocupação aos religiosos que tinham inveja de Jesus. É por isso que, de acordo com Mateus capítulo 27, versos 62 e 64, diz que os principais sacerdotes reuniram no sábado, relatando o que Jesus tinha dito a respeito da ressurreição ao terceiro dia. Por isso, pediram a Pilatos para colocar guardas no sepulcro, acrescentando eles assim, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E esse último engano será pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, os guardas passaram a vigiar o sepulcro de Jesus até o terceiro dia. Jesus foi sepultado na sexta-feira e eles ficaram lá de sexta até domingo, vigiando o corpo de Jesus. E hoje nós vamos meditar sobre algumas experiências, ou as experiências de algumas mulheres. Hoje nós falaremos sobre o tema o poder da ressurreição, transformando obstáculos em proclamação. O poder da ressurreição, transformando obstáculos em proclamação. Irmãos, das mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia para o servir, 3 delas são mencionadas no texto. A primeira delas, quem é? A Maria Madalena. A segunda é a mãe de Tiago, o menor, que é a mãe de Jesus, inclusive. E a terceira mulher mencionada aqui é Salomé, que, de acordo com o Evangelho de Mateus, ela era a esposa de Zebedeu, e, portanto, ela era a mãe de João e Tiago. O último verso do capítulo 15 que nós meditamos nos informa que essas mulheres observaram aonde José de Arimateia sepultou o corpo de Jesus. E de acordo com Lucas, capítulo 23, elas se retiraram para quê? Para preparar óleos aromáticos e perfumes para honrar Jesus. E no sábado, elas descansaram segundo o mandamento. Vamos analisar a trajetória dessas mulheres até experimentar o poder da ressurreição, até experimentar a transformação de obstáculos em proclamação. Primeiro, nós veremos sobre o objetivo daquelas 3 mulheres ao visitarem o túmulo de Jesus. O objetivo delas, qual era? Era homenagear o Jesus morto. O texto de Marcos, capítulo 16, versos 1 e 2, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Irmãos, a unção dos mortos era um costume dos judeus para homenagear os seus entes queridos. Assim como atualmente alguns prestam suas últimas homenagens levando flores ao cemitério. E ao levarem aquelas especiarias, aquelas mulheres estavam na expectativa de homenagear o Jesus morto, como quem visita o cemitério no dia de finados. Esse era o objetivo daquelas mulheres. Mas agora eu quero que você pense nos obstáculos, nas dificuldades que aquelas 3 mulheres encontraram ao homenagear Jesus. Além dessa intenção inicial de homenagear um Jesus morto, elas se depararam com pelo menos 3 obstáculos. O primeiro obstáculo: quem nos removerá a pedra do túmulo? Irmãos, diferentemente do nosso contexto, conforme nós já vimos, o sepulcro de Jesus tinha sido aberto em um penhasco sólido, numa rocha, em pedra,
formando uma espaçosa sala mortuária que antecipava a sepultura em si. Por isso, possibilitou, inclusive, a entrada das mulheres e dos discípulos, como diz lá em Lucas capítulo 24 e João capítulo 19. E eles, o José de Arimateia, tinha colocado uma grande pedra na entrada daquela sala mortuária. Uma grande pedra e uma canaleta aberta na rocha. Portanto, tirar aquela grande pedra era quase impossível. Por isso, o verso 3 aqui de Marcos 16, elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa foi a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que elas encontraram. Essas três mulheres, meus irmãos, anteciparam um problema à medida que elas iam caminhando em direção do túmulo. Isso de manhãzinha, no domingo pela manhã. Elas anteciparam um problema que, na verdade, nem existia. Isso porque elas certamente estavam olhando para o chão enquanto caminhavam na direção do túmulo. Ao invés de olharem para frente, elas olharam para baixo. E o verso 4 nos informa que enquanto elas olharam para a direção do sepulcro, o que elas viram? Elas viram que a pedra já estava removida. Irmãos, aqui começa o descortinar da maravilhosa notícia da ressurreição de Jesus. Aquela pedra tão grande, tão pesada, tão difícil de encaixar naquela rocha, aquela pedra estava fora de lugar, estava removida. E o texto ainda diz, pois era muito grande. Aqui de Marcos diz, pois era muito grande. Então, você consegue imaginar aquelas três mulheres andando no escurinho da manhã de domingo? E quando olharam na frente delas, perceberam algo estranho. Quem sabe uma grande abertura, um clarão lá na frente? Isso na tumba de Jesus. Será o que teria acontecido? Será quem removeu aquela grande pedra do sepulcro de Jesus? Vamos descobrir, é a Bíblia que vai dizer para a gente quem removeu aquela pedra. Mateus, o evangelista Mateus, que escreveu sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 28, ele diz, sabe o que, crianças? Ele diz que houve um grande terremoto. Isso porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, ele tirou a pedra e sentou sobre ela. Era um anjo muito forte. E diante daquele terremoto, o anjo, então, arrancou a pedra e assentou em cima dela. E ficou lá, esperando alguém chegar. A Bíblia diz que o aspecto, aquele anjo parecia-se como uma coisa muito brilhosa. A sua roupa era branca como a neve. E os guardas que vigiavam o sepulcro? De acordo com Mateus 27, os guardas que viajam o sepulcro ficaram com muito medo. Eles tremeram e ficaram como se estivessem mortos, de tanto medo. Aí quando aquelas mulheres chegaram, viram um túmulo aberto. E depois que elas tiveram acesso ao túmulo de Jesus, a Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, e a Maria, ou melhor, a outra, a Salomé, elas se depararam com o segundo obstáculo. Qual foi o primeiro obstáculo? Elas perguntaram, quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Mas quando elas chegaram, a pedra já estava removida. No segundo obstáculo, elas fazem outra pergunta. Desta vez não está aqui no Evangelho de Marcos, está em outro evangelista. Elas perguntam, quem roubou Jesus do túmulo?
Sabiam que elas pensaram que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus que estava enterrado lá, que estava lá na terra? Lucas, capítulo 24, relata que as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar naquela salinha, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus e ficaram perplexas a esse respeito, sem saber o que fazer. Então, correu e foi aonde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: Simão, Simão, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Elas ficaram assustadas. Quem roubou o corpo de Jesus? Aonde Jesus estava, que não estava mais enterrado? Primeiro elas viram: quem nos removerá a pedra do túmulo? Elas disseram assim: quem removerá a pedra? E depois elas perguntaram assim: quem roubou Jesus do túmulo? Irmãos, ao invés de perguntar quem removerá a pedra do túmulo e quem roubou Jesus do túmulo, aquelas mulheres deveriam se concentrar no terceiro obstáculo. Qual é o terceiro obstáculo? Por que estamos procurando Jesus no túmulo? Por que estamos procurando Jesus no túmulo? Observem, meus amados, que o foco agora não é o túmulo, mas é aquele que ressurgiu dele. Porque elas estavam procurando no cemitério aquele que estava já vivo. Já era domingo de manhã, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Como ele mesmo disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Assim como as plantas surgem da morte da sua semente. Olha aqui um pezinho de feijão que Tito, meu filho, plantou. Assim como, pense só, um carocinho só tão pequeno de feijão, nasceu uma planta umas 50 vezes maior do que o carocinho de feijão. Assim como uma sementinha de feijão, assim como uma planta nasce de uma sementinha, assim também Jesus tinha ressuscitado daquele sepultamento. Jesus ressuscitou. Como ele mesmo disse, a semente que não morre, ela não germina. Se cair no chão, ela fica só. Mas se ela for enterrada e morrer, ela vai ressuscitar. Em Lucas, capítulo 24, diz que quando aquelas mulheres estavam assustadas, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, 2 anjos. E estando elas com muito medo, baixando os olhos para ver, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda lá na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Aí, aqui em Marcos capítulo 16, versos 5 e 6, você pode conferir aí, Marcos 16, versos 5 e 6, diz assim: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas, ou seja, ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinha posto. Vede o lugar aonde o tinha posto. E quando aquelas 3 mulheres entraram no túmulo, naquela salinha aonde tinha sepultado o corpo de Jesus, debaixo das pedras, quando elas entraram, elas ficaram
surpresas e amedrontadas, pois não encontraram Jesus. Mas elas encontraram o seu mensageiro, o anjo, envolvido com roupas brilhantes. E os anjos naquela época, meus irmãos, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos, eles são espíritos. A gente não vê. Eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Naquela época era necessário os anjos aparecerem para trazer boas notícias. Hoje não há necessidade porque a boa notícia está na palavra de Deus. Jesus já ressuscitou. Se o aparecimento daqueles anjos surpreendeu aquelas mulheres, quanto mais a notícia que ele anunciou. Buscais a Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Irmãos, estamos falando sobre o poder da ressurreição, transformando obstáculos em proclamação. No experimento que eu fiz lá em casa, naquela vasilha maior que eu mostrei para vocês, no experimento onde plantei o pé de feijão, quando nasceu o pé de feijão, no iníciozinho do nascimento, Tito mencionou, ele descobriu que a casquinha do caroço de feijão saiu primeiro para fora. Ele pensou que já fosse o fruto daquela planta. Ele já pensou que fosse a colheita daquele plantio, de um pé de feijão. Eu disse a ele que aquela pelinha de feijão, era a prova que o feijão tinha morrido para, então, ter uma plantinha. E desta mesma forma, meus amados irmãos, o anjo chamou aquelas mulheres para verem o lugar onde as roupas da sepultura que Jesus tinha deixado ali. As roupas, então, mencionadas aqui no texto, se assemelha à casquinha de feijão ou de qualquer outra semente que sobe ou que é visível ali para que pudesse nascer uma planta. As roupas que Jesus tinha deixado ao redor do sepulcro era a prova de que ele realmente tinha ressuscitado. Até aqui nós destacamos que as duas Marias, isto é, a Maria Madalena e a Maria mãe de Jesus, e a outra mulher chamada Salomé, destacamos que elas não estavam apenas com um propósito errado, que foi oferecer homenagem a um Jesus morto, não apenas um propósito errado, mas também buscando a Jesus no endereço errado. Buscando Jesus no lugar errado. Vocês sabiam que, será o que as duas Marias e Salomé fariam se encontrasse o corpo de Jesus lá? Ou em outro lugar? Elas estavam até dispostas, meus irmãos, a pegarem o cadáver dele e levar. Como disse Maria Madalena a Jesus, supondo ser ele o jardineiro, de acordo com João capítulo 20, versículo 15, dizendo lá, o próprio Jesus, pensando que era o jardineiro, se o Senhor roubou, me diga que eu quero levá-lo. Mas elas encontraram algo totalmente diferente do que foram buscar. Elas foram buscar o que no túmulo? O Jesus morto. Mas elas encontraram algo totalmente diferente. Aquelas três mulheres, meus irmãos, queriam reduzir Jesus às suas expectativas. Mas Jesus se move, certo? Estando vivo, Jesus se move conforme lhe apraz. E essa expectativa frustrada me faz lembrar de minhas experiências com a deficiência visual.
Às vezes eu espero que o objeto fique estático, fique parado, e fico na expectativa de encontrar tudo o que eu preciso no mesmo lugar aonde eu deixei. Aí Rúbia brinca comigo cantando uma música. Ele se move, se move, se move. E a gente dá gargalhadas lá em casa. Dessa mesma forma, Jesus não estava preso a uma caixinha, meus irmãos. E hoje, inclusive, ele não está preso às nossas expectativas. Ele está vivo, portanto, ele se move. Ele move as nossas vidas. Ele transforma as pessoas. Ele nos faz visualizar um horizonte maravilhoso. É preciso que haja uma nova perspectiva, irmãos, porque Jesus ressuscitou. Da mesma forma como às vezes eu procuro algum objeto esperando estar no mesmo lugar, aquelas mulheres procuraram Jesus no endereço errado. Na sexta-feira, ele tinha alertado os seus discípulos sobre a sua prisão, sofrimento e morte. E isso causaria dispersão. Como ovelhas, os discípulos ficariam dispersos. Mas disse Jesus em Marcos capítulo 14, versículo 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Galileia. Aonde aquelas mulheres deveriam procurar Jesus? Em Jerusalém, no túmulo ou nas ruas da Galileia? Elas procuraram Jesus no lugar errado. Elas procuraram Jesus em Jerusalém, no lugar de sua morte. Mas elas deveriam procurar Jesus na Galileia. Na Galileia, aonde tudo começou. Foi lá, meus irmãos, que Jesus chamou os primeiros discípulos. Foi lá onde deu o início aos milagres em Caná da Galileia, conforme em João capítulo 2. Era exatamente lá o lugar marcado para o reencontro com o Jesus ressurreto. Por isso, no versículo 7, aqui de Marcos capítulo 16, o anjo dá uma ordem a elas, dizendo assim: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. As mulheres foram ao túmulo como carpideiras e voltaram como mensageiras. Elas foram ao túmulo para chorar, mas elas voltaram para se alegrar. Como que você veio para cá hoje? Você veio para lamentar, para chorar ou para se alegrar por causa dessa maravilhosa notícia? Como que você que nos ouve neste momento está, como que você está em relação à sua vivência? Aquelas mulheres foram para Jerusalém para chorar, mas voltaram para a Galileia, para suas casas, a fim de proclamar a ressurreição de Jesus. Aquelas duas Marias e Salomé passaram a ser as primeiras proclamadoras da ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres não tinham a cabeça cheia de teologia, mas o coração cheio de euforia. Repito, elas não tinham a cabeça cheia de teologia, mas o coração cheio de alegria. E este, irmãos, é um impulso inicial e o bastante para aquela proclamação. Não que seja inútil a teologia, ela é muito importante para nós, certo? A teologia é indispensável, como sendo um estudo sobre Deus.
Mas eu estou dizendo aqui que o impulso inicial, o princípio de tudo que precisava naquelas mulheres era a alegria por causa da ressurreição de Jesus. E esta alegria só estava começando. Mas aquelas mulheres ainda estavam assustadas. Esta mistura de sentimentos é ainda mais evidente no versículo 8. Marcos capítulo 16, você pode acompanhar na sua Bíblia, Marcos 16, versículo 8. Diz assim: em saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Eu pergunto para você que me ouve: qual a ordem dada àquelas mulheres, inicialmente? O que o anjo falou para elas? Diga a Pedro assim: ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Mas o versículo 8 está dizendo que elas nada disseram a ninguém. Como assim? Como assim? Quer dizer que aquelas mulheres desobedeceram a essa ordem? Não querendo defender as mulheres, mas não dizer nada a ninguém é a mesma coisa. Não dizer nada a ninguém é a mesma coisa de dizer alguma coisa apenas para os discípulos. Os discípulos, que era o grupo restrito. Em outras palavras, meus irmãos, aquelas mulheres com medo, mas com obediência, nada disseram a ninguém, senão aos discípulos. Como diz o comentarista Itamir Neves. A expressão, irmãos, seus discípulos, conforme a gente vê na Bíblia, no Evangelho de Marcos, a descrição sobre seus discípulos, o que aparecia do capítulo 1 ao capítulo 15, em todos os capítulos aparecia falando os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus. Essa descrição que aparecia em todos os capítulos foi usada pela última vez no capítulo 14, versículo 32 de Marcos. Marcos 14, verso 32. E falando sobre este fato, o comentarista Paul Adolphe, ele diz assim: com a Páscoa, olha só o que ele diz, estudando esse texto. Com a Páscoa, reaviva-se uma das principais notícias do livro. Os discípulos nenhuma vez estiveram depostos, mas tinham sido substituídos temporariamente pelas mulheres. Agora, para testemunhar as aparições, as mulheres deveriam passar o bastão de volta para os 12. Jesus queria retomar a relação com os discípulos, e Pedro era, como sempre, o representante especial deles. Outro livro que eu estudei para preparar esta pregação, o Sumário de Doutrina Cristã, diz que a ressurreição de Jesus, irmãos, a ressurreição de Jesus não consistia de uma mera reunião de corpo e alma, mas de um modo especial em que sua natureza humana, tanto o corpo quanto a alma, foi restabelecida em sua beleza e força originais, e só erguida a um nível muito mais excelente. Jesus não apareceu apenas como um fantasma, como um espírito, como muitas vezes, lá mesmo, quando os discípulos estavam andando no mar, pensaram que Jesus era um fantasma, isso antes da sua morte. Jesus não era uma alma perambulando por aí, irmãos, quando ressuscitou. Ele veio como uma pessoa ressurreta. Os sinais nas suas mãos ainda estavam lá.
Os sinais do seu lado ainda estavam, mas Jesus recebera um corpo novo, como uma plantinha que deixa de ser apenas um caroço, uma semente, e passa a ser uma planta totalmente diferente. Diferente das pessoas antes de Jesus, que haviam morrido e ressuscitado, como por exemplo, quem ressuscitou? Lázaro, o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou como Lázaro, que morreu de novo. Mas Jesus foi ressuscitado como as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, verso 20. Ele foi o primogênito, o primeiro dentre os mortos que ressuscitou, não mais para morrer. A ressurreição de Jesus, de acordo com a Bíblia, irmãos, a ressurreição de Jesus tem 3 significados. Primeiro significado, foi uma declaração da parte do Pai que ele havia cumprido as exigências da lei. Segundo significado, a ressurreição de Jesus simbolizou a nossa ressurreição. A ressurreição final das pessoas. Assim como Jesus ressuscitou, todos que morreram desde Adão vão ressuscitar também, uns para a vida, outros para a morte eterna. O terceiro significado é que a ressurreição de Jesus foi a causa da nossa justificação, da regeneração, da nossa regeneração total. E lendo só um texto mais aqui, Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim, ou seja, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Já estou quase finalizando. Meus irmãos, nesta pregação, conforme vimos, essas mulheres tiveram que mudar de perspectiva. Ao invés de homenagear a um Jesus morto em Jerusalém, elas tiveram que voltar, vencendo vários obstáculos, tiveram que regressarem para suas casas na Galileia com a notícia da ressurreição. E isso é poder da ressurreição de Jesus, transformando obstáculos em proclamação. Permita-me falar mais um comentarista aqui, a descrição de mais um comentário bíblico, que diz assim: agora, porém, existe uma maneira bem diferente de seguir Jesus. Exteriormente, ela corre em direção contrária à anterior. A direção anterior da Galileia para Jerusalém é invertida, ou seja, a opção pelos pagãos. Além disso, Jesus não andará visivelmente à frente deles. Só a ordem do ressuscitado vai à frente deles. Lá o vereis. Aqui finaliza a citação desse comentarista. Antes, o que ele está dizendo é que antes as mulheres saíram da Galileia para irem a Jerusalém a fim de homenagear um Jesus morto. Na verdade, elas já estavam em Jerusalém e só foram ao túmulo. Mas elas, desde antes, quando Jesus saiu para ser crucificado, elas saíram da Galileia para ir para Jerusalém. E agora, qual é a inversão? Agora elas deveriam sair de Jerusalém, do lugar da morte de Jesus, para anunciar lá na Galileia, anunciar ou proclamar a boa notícia da ressurreição. E aí, meus irmãos? Eu pergunto para você e também para mim. E aí? Depois de meditarmos nesta palavra,
como você e eu voltaremos para a nossa Galileia. Depois de levantar do lugar onde você está sentado, como você voltará para a sua Galileia? Como você voltará para a sua casa hoje? Como você voltará para o seu ambiente de trabalho esta semana? Como você voltará e viverá o restante deste ano? Homenageando um Jesus morto? Ou vivendo no poder da ressurreição dele? Como temos cultuado a Jesus? Eu quero finalizar com algumas implicações para a nossa vida ao longo dessa semana. Como eu já falei muito, mencionando as mulheres, aqui eu quero trazer pelo menos uma implicação para os homens, para nós. Para nós. Isso em referência, irmãos, à ordem do anjo para as mulheres de entregar a notícia da ressurreição para os apóstolos. Elas entregaram o bastão de volta para os discípulos que estavam ausentes. Eles era que deveriam ir lá na crucificação ou lá no sepulcro de Jesus. Eles que eram os discípulos de Jesus. Mas quem foi lá? As mulheres. Preste atenção nisso. Lição para as nossas vidas como homens. Nós não fomos depostos ou retirados da nossa função de sacerdote do nosso lar. Nós não fomos retirados da nossa função de proclamadores da ressurreição, das boas novas de Jesus. Mas talvez, irmãos, talvez eu e você, homem que me escuta agora, talvez nós deveríamos perguntar a nós mesmos: será? Será que não temos sido substituídos pelas mulheres que fazem muito bem o trabalho em casa e na igreja e por onde elas passam? Será que não temos intencionalmente transferido esse bastão para a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja? Quem disse que a SAF deve fazer tudo? Quem disse que só a SAF deve cozinhar no dia de alguma festividade? Quem disse que só a SAF é capaz de fazer alguma coisa? Me entendam, não menosprezando o trabalho das mulheres que fazem muito bem, mas às vezes, irmãos, eu tenho a impressão que eu espero que sempre as mulheres tomem a iniciativa, quando deveria partir de mim, de mim. É tempo de reforçar ou reassumirmos a nossa função, a começar de nossa casa. Eu pergunto, diante dessa tarefa que eu passei para casa, os pais que me escutam agora, que vão escutar depois, diante dessa tarefa, de 100 mulheres, imagine 100 mulheres ouviram essa tarefa, eu pedi uma tarefa, de 100, será quantos homens dedicariam tempo para plantar um pezinho de feijão com seus filhos? Claro, eu tive que plantar, que eu lancei. Eu não poderia passar uma tarefa sem eu mesmo cumpri-la, né? Mas se eu estivesse ouvindo juntamente com outros homens de 100, será quantos plantariam com seus filhos? Eu quero dizer que às vezes esperamos que as mulheres plantem, que as mulheres cultivam, que as mulheres tomem a iniciativa, quando na verdade nós somos os responsáveis, principalmente, por pastorear a nossa família. Você, homem, eu,
Nós somos responsáveis, como pastores da nossa casa, por conduzir o culto doméstico, por aconselhar, por chamar a casa para aquela reunião. Às vezes chata, né? Quando a gente recebe uma reclamação dos filhos na escola, e precisamos então, quando recebemos um boletim, um recadinho, uma reclamação que os filhos estão bagunçando, não é a mãe que deve ir. E se ela for, deve ser ela e o esposo, o pai. Antes da mãe tomar a iniciativa, que muitas vezes nós esperamos, nós é que devemos tomar a iniciativa como pastores da nossa casa, e chamar os filhos à roda da mesa, chamar a esposa e presidir aquele momento de aconselhamento com a nossa família. Desabafei comigo mesmo, porque eu também sou falho. Mas quanto às mulheres, vai aqui uma implicação para as mulheres. Eu desejo que o medo e a vergonha não as impeçam de experimentarem e anunciar a Jesus Cristo ressurreto. Continue assim, mulheres. Que vocês não tenham medo, não vivam como mulheres temerosas. Jesus, ele tem um apreço muito especial pelas mulheres, como essas mulheres vieram acompanhá-lo. Jesus não é machista, nem um pai. Como eu e você, homens, não devemos ser machistas. E nem as mulheres feministas. Cada um de nós em nossa função que Deus nos deu. O homem não está acima por ser o pastor da casa, o sacerdote. A mulher não está abaixo por ser a auxiliadora do homem. É uma diferença apenas de função, não de posição. Homens e mulheres estão na mesma posição, embora em função diferente. Quanto aos demais, as crianças, os adolescentes, jovens, esta mensagem se aplica a todos nós. Jesus quer que procuremos no lugar certo, a fim de prestar honra, não como morto, mas como ressurreto dentre os mortos, irmãos. Ofereçamos então um culto reverente, respeitoso, mas um culto vibrante, sendo impulsionados pela notícia da ressurreição de Jesus. Se você se julga que não tem a voz boa, eu não sei, não entendo como alguém não pode ter uma voz boa. Será que Deus faz uma voz ruim? Se você não se julga tão bom assim para cantar, experimente cantar para Jesus. E se já canta, dê o seu melhor para Ele. Viva no poder da ressurreição de Jesus. Vivamos no poder da ressurreição de Jesus, pois o poder da ressurreição vence obstáculos para a proclamação. O poder da ressurreição vence obstáculos para a proclamação. Diferente das mulheres que não disseram nada a ninguém, a não ser os discípulos, que nós sejamos proclamadores de vida, em todos os nossos relacionamentos. Como cônjuge, como pai, mãe, irmãos, colegas, vizinhos, cidadãos, funcionários, patrão. Que nós sejamos promotores de vida. Jesus ressuscitou. Eu quero finalizar voltando novamente a esse pé de feijão. Atenção, crianças. Falei que iria falar para vocês o que aconteceu com esse pé de feijão. Eu disse que ele cresceu muito, além da conta. Certo? É normal um pé de feijão crescer tanto assim? Não, não é. Quem sabe me dizer por que ele cresceu tanto assim?
vocês talvez não imaginam. Ele está saudável? Sabe o que aconteceu com esses 2 pés de feijão? Eu deixei eles o tempo todo na sombra. Eles cresceram na sombra. Sabe por que ele está crescendo desesperadamente assim? Procurando sol. Procurando luz. E sabe o que vai acontecer se ele continuar na sombra? Aliás, não sei se tem solução para ele. Vai acontecer, vai acabar morrendo. Porque sem luz, as plantas não vivem, assim como nós. A palavra do Senhor nos diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sem a palavra de Deus, você e eu podemos até crescer muito como o pé de feijão criado na sombra. Até crescer muito materialmente falando, profissionalmente falando. Mas será um crescimento sem o processo de Deus. Sem a bênção de Deus, sem a luz divina. Falta fotossíntese aqui nessa plantinha. Faltou sol para ela produzir o próprio alimento dela. E sabe por que muita gente tem crescido em outras áreas, mas se sentem frustradas porque não tem se submetido ao poder da ressurreição de Jesus, expresso na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que sejamos impulsionados pela palavra de Deus. Vivamos como pessoas ressurretas para a glória de Deus Pai. Então, e aí? Você entendeu alguma coisa da pregação hoje, Tito? O que você entendeu? Que o anjo arrancou um anjo arrancou a pedra e sentou e ficou esperando alguém chegar. Ah, isso quando Jesus ressuscitou, não foi? E Salomé e Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Ah, foi o nome das 3 mulheres. Uhum. O que elas fizeram? Elas foram lá fazer o quê? Foram ao túmulo fazer o quê? Dar os perfumes para Jesus. Elas pensaram que Jesus estivesse como? No túmulo. E Jesus estava lá? Não, Por quê? porque ele tinha ressuscitado. Papai falou hoje sobre quem, André? De Jesus que papai falou. Jesus morreu. Fala aí, André. Jesus morreu. Jesus Morreu. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele é Ele é o meu Salvador. não lavador. Muito bem, André. Ô, Tito, me explica aqui o que você entendeu sobre o experimento do pé de feijão com o sepultamento e ressurreição de Jesus. O que você entendeu? Como sementinha de feijão é enterrada na terra, morre e ressuscita e vira uma planta. Assim também, como Jesus ele foi enterrado e ressuscitou. Então você entendeu direitinho, hein?